A separação de Portugal. Dom João Mateus Rendon casou-se em 1654 em São Paulo com Catarina de Góes, viúva rica de Valentim de Barros. Antes, Rendon fora casado com Maria Bueno de Ribeira, filha do eminente paulista Amador Bueno. Dona Maria Bueno morrera em 1646, legando a Rendon, que chegara a São Paulo sem um vintém, diversas propriedades, entre elas 2 sesmarias e um plantel de 104 índios cativos. Amador Bueno, como um bom paulista de sua época, dotara muito bem a filha por ocasião de seu casamento, pois Rendon tinha 2 qualidades fundamentais: era português branco de nascimento e nobre. Como as famílias paulistas eram mamelucas, não tinham a esperança de melhorar o sangue por seus varões, já que a chance de arrumar uma esposa vinda da metrópole era praticamente nula. O jeito era investir o grosso do patrimônio familiar em dotes para as filhas mulheres, atraindo os aventureiros portugueses. Rendon era um deles. Conseguiu, por isso, se casar 2 vezes, com 2 bons partidos. Perante Portugal e as outras capitanias brasileiras, os paulistas apresentavam-se como tais, orgulhosos de suas conquistas. Perante os espanhóis, seus vizinhos a oeste, tinham o orgulho de se afirmar portugueses. No início do século XIX, brasileiros de todas as províncias, muitos deles mamelucos, também chamados mazombos, identificavam-se uns aos outros como paulistas, mineiros, maranhenses, pernambucanos. Em relação aos vizinhos sul-americanos, aos ingleses e demais estrangeiros, eram portugueses. Para baianos e goianos, a Bahia ou Goiás era sua pátria, o Brasil, seu país, Portugal, sua nação. Ia tudo em paz, o rei residia no Rio de Janeiro, gerando ciúmes de pernambucanos, paraibanos e baianos. Mas veio a Revolução do Porto, de 1820, e convocados foram todos, brasileiros e metropolitanos, para as cortes, para fazer uma constituição que intermediasse as relações entre o rei e seus súditos dos 2 lados do Atlântico, que restabelecesse os termos da união entre Brasil e Portugal, desejada por ambos. Poderia ter sido um casamento como os das famílias paulistas do século XVII. Os brasileiros mamelucos entravam com o dote, com as riquezas locais, basicamente terras e escravos, e o pretendente luso entrava com a estirpe europeia. Veriam então os vizinhos crioulos, pobres gentes americanas, a partir de um patamar elevado, senhores de um império global, que certamente, neste caso, incluiria a Cisplatina, atual Uruguai, a ponta da Ilha Brasil imaginada no passado. Contudo, o noivo não aceitou o dote, esquivou-se na hora de assinar o contrato de casamento, recusou-se a aceitar as poucas exigências luso-tupis. Em seguida, mostrar-se-ia arrependido, colocaria a coisa em termos muito próximos dos inicialmente propostos pelos lusos da América, mas era tarde. A família mameluca ofendida enchera-se de brios e por um instante achou possível transformar tais brios numa nação, sob a condução de uma casa imperial europeia. Talvez a presença de uma imperatriz austríaca pudesse por si só fazê-los superiores aos crioulos. Recusavam-se a admitir que eram como eles, uma elite mestiça, minoria em sua própria terra, a comandar uma massa de gente que não aceitavam chamar de patrícios, não cogitavam elevar a cidadãos. Muito se fala em crise do antigo regime, em falência do pacto colonial. Que crise? O Brasil há muito não fora tão rico, a produção canavieira estava no auge, com boas cotações no mercado internacional. Os portos, especialmente os de Salvador e Rio de Janeiro, recebiam navios de todos os cantos, graças à abertura liberal de 1808. Pequenas indústrias instalavam-se e, o principal, uma das mais reluzentes casas monárquicas da Europa, fixara residência nos trópicos, sem intenção aparente de regressar. Os vizinhos que se batessem por suas independências mambembes. Bom mesmo era ser português. Na metrópole, porém, as coisas iam mal, muito mal. Não bastasse a ausência do rei, havia o antipático governo militar inglês. Os campos estavam danificados pela recente invasão francesa, os comerciantes de Lisboa afetados pela perda do monopólio comercial.
se pelo menos o rei voltasse, se pelo menos houvesse um parlamento nacional com voz e poder de decisão, uma monarquia constitucional como nos países mais avançados da Europa. Houve uma conspiração em Lisboa, em 1817, destinada a expulsar os ingleses, que exerciam a regência da ex-metrópole por delegação de Dom João VI. Ex-metrópole, se não de direito, de fato, como definiu George Canning, secretário de Assuntos Estrangeiros britânicos. O movimento daquela vez foi derrotado, mas a insatisfação dos luso-europeus seguia. Em agosto de 1820, reunidos na Câmara Municipal do Porto, representantes de várias classes e localidades declararam-se junta provisional do governo supremo do reino. Excesso de pretensão na designação? Nem tanto. De fato, o velho pacto vassálico que cimentara a unidade nacional em torno do rei era objeto de contestação. A alta nobreza estava rica, os súditos pobres. Bem, pelo menos muita gente pensava assim. Não só no Porto ou em Lisboa, em Recife e Salvador também. Até no Rio de Janeiro havia quem defendesse uma Constituição votada por representantes eleitos como complemento necessário ao vínculo com o rei. Em setembro, Portugal continental inteiro estava sob o governo da junta, que logo convocou as cortes. Mandaram avisar cada província brasileira. Em Salvador, a União de Senhores de Engenho, comerciantes liberais e militares tratou logo de apear o Conde da Palma do governo da província. Em apoio aos revolucionários, os baianos redigiram o seguinte manifesto em 10 de fevereiro de 1821. Nossos irmãos europeus derrotaram o despotismo em Portugal e restabeleceram a boa ordem e a glória da nação portuguesa. Eles proclamaram a religião dos nossos pais, uma liberal constituição, e cortes e ao rei, nosso soberano pela Constituição. Soldados, nós somos os salvadores do nosso país. A demora é prejudicial. O despotismo e a traição do Rio de Janeiro maquinam contra nós. Não devemos consentir que o Brasil fique nos ferros da escravidão. A proclamação foi um golpe para Dom João VI. Contava com a lealdade das províncias brasileiras para emparedar seus súditos da Europa. Cedo ou tarde, premidos por necessidades óbvias, afinal quase todas as riquezas eram produzidas no ultramar, eles cederiam. As províncias americanas foram autorizadas a eleger deputados para as cortes. Todas o fizeram, inclusive a Cisplatina, aparentemente feliz por fazer parte e dar pitaco numa Constituição europeia. O entusiasmo com que os brasileiros se entregaram à tarefa foi notável. Não estavam satisfeitos com o status quo? Estavam, as províncias do Sul mais, as do Norte menos, como se pode concluir do Manifesto dos Baianos, mas a chance de se verem representadas em Lisboa em foro tão importante e decisivo era uma honra e tanto para a nobreza da terra. Convém lembrar que no regime até então vigente, como já visto, quase toda a alta nobreza era constituída de naturais europeus. Enquanto aguardavam a chegada dos brasileiros, as cortes proclamaram mais uma ousadia. O rei deveria retornar a Lisboa e jurar a Constituição. Dom João aceitou, mas antes cometeu o ato que semearia a discórdia entre os lusos. Nomeou o filho Pedro como regente do Brasil, plenipotenciário. O rei permaneceria virtualmente em prisão domiciliar, sem nenhum poder em Portugal, até maio de 1823, quando uma quartelada, comandada por seu outro filho Miguel, deporia o governo das cortes. Em 1821 e 1822, duas questões importantes tinham curso. Em Lisboa, deputados brasileiros e portugueses debatiam o destino da nação multicontinental. Nas províncias brasileiras, quem mandava? Dom Pedro, o regente, ou as cortes? Nenhuma associação é justa quando não se tem por base a livre convenção dos associados. É, porém, das instituições políticas que durem enquanto convém a felicidade de todos. O Brasil teme, como Portugal, a divisão e seus terríveis efeitos. Proclama a Constituição que fizeram as cortes em Portugal. Mas estes fatos ligarão o Brasil a Portugal? Sujeitá-lo-ão à dura necessidade de uma obediência passiva, a receber a lei que se lhe quiser ditar? Não, sem dúvida.
É, portanto, de necessidade que assintais as nossas requisições ou que rejeiteis nossa associação. Nós ainda somos deputados da nação, a qual deixou de existir desde o momento em que se rompeu o antigo pacto social. Não somos deputados do Brasil, de quem em outro tempo fazíamos uma parte imediata, porque cada província se governa, hoje independente. Cada um é somente deputado da província que o elegeu e que o enviou. É, portanto, necessária a pluralidade dos votos dos de cada província, pela qual lhe possa obrigar o que por eles for sancionado. A declaração acima é do deputado paulista Antônio Feijó. O Brasil foi uma federação de fato quando não o era de direito, e foi de direito quando não o era mais de fato. Isso quanto à parte que trata do cada província se governa. Como foi dito, pátria era um conceito provinciano em 1822, e Brasil era um conceito visto de fora, não de dentro. Foram eleitos deputados em todo o Brasil, à exceção da província de Mato Grosso, por não reunir número suficiente de habitantes para se fazer representada. As bancadas provinciais tinham de tudo: padres, rábulas, médicos, filósofos, revolucionários de 1817 recém-libertados da cadeia e até portugueses europeus, como o representante de Goiás, Joaquim Teutônio Segurado. Nem todos chegaram a tomar posse. Os 2 representantes do Rio Grande do Sul não viajaram. Também ficaram no Brasil os 17 deputados de Minas Gerais, alegando ser mais conveniente aguardarmos seguros a decisão das cortes do que irmos engrossar o número de deputados do ultramar para sancionar a escravidão de nosso país. Por apoiar a independência, até então mal cogitada na maior parte da América Lusa, os 3 representantes do Rio Grande do Norte igualmente permaneceram em sua terra. Quanto aos portugueses, havia maioria liberal, dividida entre moderados e integracionistas. O que propunham os integracionistas quanto ao Reino Unido? Manter a fórmula, porém com um único centro de poder executivo, legislativo e judiciário, sediado em Lisboa. O líder dessa corrente era Manuel Fernandes Tomás, protagonista mais destacado da Revolução do Porto. Se for necessário apontar um responsável individual pela separação entre Brasil e Portugal, aponte-se Tomás, descrito assim pelo historiador José Honório Rodrigues. Vaidoso, pretensioso, insolente, cheio de si. Mas num congresso dominado pela inexperiência política, Fernandes Tomás se impôs. Era um liberal cheio de discriminações e preconceitos próprios de um pequeno burguês, o adversário mais ferrenho, sagaz e obstinado dos brasileiros. Sardônico, cáustico, usava e abusava, não da ironia, mas da chacota. Lacônico e cheio de azedume como orador, mas de um patriotismo desvairado. O principal líder do liberalismo português achava que o Brasil não era terra de gente branca, mas de negrinhos e mulatos, de gente inferior. Num de seus repentes declarou: se o Brasil não quer estar unido a Portugal, como tem estado sempre, acabemos de uma vez com isto. Passe o senhor Brasil muito bem, que cá nós cuidaremos de nossa vida. Entre os liberais moderados, a visão era outra, como demonstra o discurso do deputado Bento Pereira do Carmo, pronunciado antes da chegada dos representantes de ultramar, a propósito de decidir sobre a oportunidade de ter todos em Lisboa ou enviar a Constituição às províncias brasileiras para ratificação local. O projeto que tive a honra de vos propor tem por fim concentrar neste augusto recinto a representação nacional portuguesa de ambos os mundos. Senhores, da decisão que ides a tomar, pende o destino de uns poucos milhões de homens. Conservar a integridade do Império Lusitano em ambos os hemisférios. Estreitar os vínculos de sangue e dos interesses que mutuamente ligam os portugueses das 4 partes do globo. Nós não desejamos promover revoluções, desejamos evitá-las. Estou persuadido de que da união a mais estreita de todas as partes do nosso vasto império é que depende a nossa força. Todos nós somos troncos da mesma árvore, membros da mesma família. A proposta de Bento Pereira foi aprovada. Ao contrário de Tomás, a maioria dos portugueses temia, por motivos óbvios, a separação.
Diferentemente do que se ensina nas escolas, a revogação da fórmula Reino Unido nunca esteve em questão. A palavra recolonizar foi utilizada uma única vez pelo deputado paulista Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, apenas como figura retórica. Os deputados de São Paulo, em especial Vergueiro, português europeu de nascimento, e o santista Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, acabaram liderando uma espécie de bancada brasileira, formada também por pernambucanos e baianos, vencidas as resistências destes à proposta de um centro de poder executivo no Rio de Janeiro, não em Salvador, como desejavam inicialmente. A rixa era grande. Quais eram as propostas dessa bancada americana, engrossada ao longo dos debates pelos representantes de Rio de Janeiro, Ceará, Paraíba e Alagoas? A autonomia provincial dentro de um sistema federalista e manutenção de centros de poder executivo, legislativo e judiciário no Brasil, sendo o poder executivo exercido pelo príncipe regente, herdeiro da coroa. O primeiro discurso de Antônio Carlos, pronunciado em 11 de fevereiro de 1822, introduz as questões e resume o ponto de vista da bancada. A respeito de dizer-se que os povos, apesar de gozarem dos mesmos direitos, não hão de ter as mesmas comodidades, digo que, se isto assim fosse, a nossa união não durava um mês. Os povos do Brasil são tão portugueses como os de Portugal e por isso hão de ter direitos iguais. A força de Portugal há de durar muito pouco e cada dia há de ser menor, uma vez que não se adotem medidas profícuas e os brasileiros tenham iguais comodidades. No decorrer dos debates posteriores, a corrente integracionista, apoiada por deputados brasileiros do extremo norte e outros, recusava as propostas da bancada brasileira cada vez mais, exaltada pela chegada de notícias da negativa de Dom Pedro de retornar a Lisboa e de disputas de poder entre o príncipe e as cortes nas províncias do Brasil. Muitos brasileiros acabariam por desistir, como fizeram os paulistas em 29 de agosto, declarando-se dissidentes. O tom mudara. O mesmo Antônio Carlos foi enfático em seu último discurso. Não posso conceber representação, nem de povos subjugados, nem de povos dissidentes que já não fazem parte da mesma nação. A assinatura da Constituição do Reino Unido deu-se em 23 de setembro de 1822. Repudiaram-na 8 deputados brasileiros, sendo 4 paulistas, 3 baianos e 1 pernambucano, apesar de parte das reivindicações dos brasileiros, como um centro de poder executivo no Brasil, ser contemplada no texto final. As cortes, em trabalho ordinário, voltaram a se reunir em 15 de novembro, com a presença dos deputados europeus e das províncias do Maranhão, Pará, Piauí, Rio Negro, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás e alguns da Bahia. As províncias de Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo foram consideradas dissidentes e não tiveram direito à representação. A essas alturas, já se sabia em Lisboa do Grito do Ipiranga, datado de 7 de setembro, mas a separação não era dada como favas contadas em nenhum dos dois lados do Atlântico. Diversas soluções de união seriam tentadas até 7 de abril de 1831, quando Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro para assumir o trono português como Dom Pedro IV. Outra questão diz respeito ao governo das províncias brasileiras no decorrer de 1822. As cortes pretendiam governá-las através das juntas, pois elas haviam jurado respeitar a Constituição que estava a ser votada em Lisboa. A pretensão das cortes não se concretizou em todas as províncias. Dom Pedro, como regente, sentiu-se livre para intervir nos governos regionais. A decisão do príncipe de ficar no país, solenizada no dia do fico, 9 de janeiro de 1822, contrariando as cortes, foi o primeiro ato que pode ser caracterizado como ruptura. Mesmo assim, o registro do Senado da Câmara do Rio de Janeiro revela que, formalizada a permanência, o presidente do Senado da Câmara levantou das janelas do palácio uma série de vivas repetidas pelo povo. Viva a religião! Viva a Constituição! Viva as cortes! Viva é o rei constitucional! Viva o príncipe constitucional! Viva a união de Portugal com o Brasil!
Sim, o embate progressivamente oporia brasileiros liderados por Dom Pedro e portugueses liderados pelas cortes, mas quase ninguém estava preparado para a separação ou a desejava, conforme a avaliação de Istvan Jansó e João Paulo Pimenta. Não era simples para as elites luso-americanas despirem-se de algo tão profundamente arraigado como a identidade portuguesa, expressão sintética de sua diferença e superioridade diante dos muitos para quem essa condição estava fora do alcance. Na Bahia, a briga foi feia. As cortes tinham enviado o obscuro brigadeiro Madeira de Melo para tomar o posto de comandante das armas da província. Houve resistências, mas o comando foi-lhe entregue afinal, após alguma luta, em fevereiro de 1822. Os senhores de engenho foram se retirando para o recôncavo e avaliando a situação. A quem obedecer? A Câmara de Santa Amaro resolve a parada em 14 de junho com a fórmula: haja no Brasil um único centro de poder executivo a ser exercido por Sua Alteza Real, o Príncipe Real. Resultado: guerra, só concluída em 2 de julho do ano seguinte, mesmo mês em que se renderam os maranhenses às forças enviadas por Dom Pedro I, comandadas por um mercenário inglês. O Maranhão preferia seguir fiel a Lisboa. No Pará havia divisão. O encarregado da missão de incorporar a província ao Brasil, também inglês, capitão John Pascoe Grenfell, sem entender quem estava a favor de quem, promoveu uma chacina, executando tanto partidários da adesão a Lisboa quanto da reunião com o Rio de Janeiro. Cumpriu, enfim, a missão de trazer o Pará ao colo do Brasil em agosto de 1823. E o 7 de setembro, resumidamente, foi precipitado por novas ordens chegadas das cortes ao Rio de Janeiro, revogando decretos de Dom Pedro, exigindo mais uma vez seu retorno a Lisboa e acusando ministros de traição. Como o príncipe estava em São Paulo, coube a leitura das ordens à princesa Leopoldina e a José Bonifácio. Os dois decidiram enviar as notícias ao encontro de Dom Pedro em São Paulo, seguidas da recomendação de ruptura imediata. Independência ou morte? A questão em setembro de 1822 não era certamente a morte, e apenas indiretamente a independência, como observa o brasilianista Kenneth Maxwell. Tempos depois, José Bonifácio de certa forma lamentaria a separação, pois declarou: errei em querer dar-lhe uma monarquia constitucional. Onde está uma aristocracia rica e instruída? Onde está um corpo de magistratura honrado e independente? E que pode um clero imoral e ignorante, sem crédito e sem riqueza? Que resta, pois? Exagerava. A aristocracia era rica, sim, e tinha lá seus membros instruídos. O problema era inventar uma nação nova. Para os brasileiros, adjetivo que significa português em missão de conquista e exploração do território sul-americano, a soma das partes luso-brasileiras era um território a desbravar, habitado por uma gente que Pombal e Maria I até podiam ter chamado de súditos em igualdade de condições, mas internamente não eram vistos assim. A separação nasceu da recusa estúpida de alguns deputados portugueses de permanecerem na velha União, reformada em 1808 pela equiparação das duas partes da mesma nação. O primeiro imperador brasileiro não era apenas português, como representante da Casa de Bragança, cujas cores seguem enfeitando a bandeira mameluca. Os presidentes que sucederam seu filho Dom Pedro II foram portugueses na cultura, na língua, nos costumes. A alteridade precisou ser construída artificialmente, baseada em desprezo às origens portuguesas e em supostos heróis antilusos, como Tiradentes. O Brasil foi fundado por lançados, gente da estirpe de Antônio Fernandes, que fundou Moçambique, gente propensa à interculturalidade, como João Ramalho, Caramuru e Jerônimo de Albuquerque. A herança é óbvia. No entanto, é recusada. Há quem diga, se nós fôssemos colonizados por holandeses, se eles tivessem vencido... A assertiva, comum na tradição autodepreciativa brasileira, comporta dois senões. O primeiro é, se eles tivessem vencido, bem, não dá para saber, mas o Suriname e a Indonésia, que receberam a colonização neerlandesa, são boas pistas. Aliás, como bem se extrai dos relatos de Acemoglu,
Não houve pior explorador de terras da além-mar do que os batavos, pouco se lhes importando a sorte dos locais. O segundo é também uma pergunta: nós quem? Pensou-se em vender Pernambuco aos Países Baixos, mas uma tropa formada por brasileiros, portugueses, negros, brancos, índios e sobretudo mestiços, todos porém com identidade cultural portuguesa, intercultural por excelência, de certo modo a revelia da corte, resolveu a questão expulsando, aí sim, heroicamente, os batavos do Brasil. O nós são essa gente. Se essa gente não tivesse vencido, o nós não existiria mais. A propósito, se for o caso de propor uma data nacional que não seja fruto de falsas interpretações históricas e represente a brasilidade enquanto construção cultural, adote-se o 19 de abril. Não por ser o dia do índio, mas por ser a data da primeira Batalha dos Guararapes. Esse é um episódio capaz de desmentir Nelson Rodrigues quanto à ausência de razões históricas para a autoestima. A herança portuguesa não deve ser esquecida ou aviltada com impropérios e preconceitos. Ninguém tem tanto motivo para a autoestima, pois o feito dos descobrimentos ou da descompartimentação do mundo, como se queira, é obra portuguesa, é obra inigualável. Nem tudo, porém, é legado positivo. Os vícios são muitos, dos dois lados do Atlântico. Repensá-los é tarefa para todos os luso-descendentes. Nota 1. Crioulo, hispano-descendente nascido na América.